Amém. Irmãos, voltemos à leitura de Êxodo, capítulo 19. Lembrando, nossa exposição é a última parte, mas faremos a leitura de todo o capítulo. Êxodo 19, a exposição será do verso 16 a 25, mas vamos à leitura de todo o capítulo e à noite daremos uma introdução sobre o Decálogo. Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e os expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Verso 16, irmãos, em diante será o texto da nossa exposição. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça, pois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Vamos orar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este dia. E agora, ó Deus, nós rogamos que as tuas misericórdias se estendam, não só, ó Deus, ao nosso entendimento, mas ao nosso coração, para, ó Deus, não só fazer com que nossas almas ouçam, ó Deus, mas que também temam, tremam e se submetam às tuas verdades, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Enriquece o teu povo, visita com teu Espírito o coração do teu povo, Senhor, para que estas verdades permaneçam para todo sempre. Amém. Poder sentar, irmãos.
O que temos visto, irmãos, até o momento, nós fizemos a leitura completa para nos lembrar que Israel, capítulo 19, mostra que ele chegou ao Monte Sinai e entrou num relacionamento com Deus. Era como nós vimos os termos da aliança, mas com o devido termo. A resposta que o povo deveria dar diante do relacionamento proposto pelo Senhor, a resposta seria a obediência. E como nós vimos, o povo ele responde positivamente. O povo diz que, de fato, vai se submeter integralmente àquilo que o Senhor propõe em termos de aliança. E o Senhor, então, a partir disso, ele fala ao povo, ele convida o povo para que se prepare para encontrá-lo. É o momento em que o Senhor está fazendo cumprir aquilo que o Senhor havia falado, que o povo iria adorá-lo no monte. Então, diante disso, diante desse encontro, que o Senhor proporciona ao povo, óbvio que o povo precisaria se preparar. Então, nós vimos que eles deveriam ser consagrados, lavar as vestes e se abster de relações sexuais. Assim foi feito. Nós vimos que Moisés faz isso por meio de sacrifício, e nós vimos também que eles lavam as suas roupas e que eles também se abstêm de relações sexuais, isto é, irmãos, simbolicamente, eles foram consagrados ao Senhor, santificados ao Senhor e procuraram jejuar para encontrar o Senhor. E nós vimos, irmãos, a preocupação do Senhor em que o povo ele se preparasse para ter um encontro com Ele. Enquanto isso, por razões de segurança pública, um perímetro da montanha foi demarcado, pois o Senhor deixa claro que quando ele descesse, a montanha estaria debaixo da glória dele, seria santificada, e caso alguém tocasse, morreria. E isso, irmãos, para ensinar o povo que, embora o Senhor inicialmente tivesse proposto um relacionamento com ele, o povo deveria entender que esse relacionamento não significava libertinagem, porque havia sim uma distância ainda num relacionamento entre o Criador e a criatura, entre a pureza de Deus e a depravação ou o pecado do povo. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, ou veremos a partir de agora, que finalmente, no terceiro dia, os israelitas estavam prontos para esse encontro. E Deus não é Deus de atrasos, Deus respeita horários, respeita os dias, e ele não se atrasou, e conforme ele havia falado, ele surge e ele desce no monte. E o povo, irmãos, começa a contemplar um pouco daquele Deus que eles serviram, ou que eles estavam a servir. E eles temem e tremem diante de tudo aquilo que está acontecendo diante dos olhos deles. Não só, irmãos, o lugar em que Deus está treme, mas também o povo que está a ver o terror de um Deus glorioso. Então, irmãos, hoje nós estamos vendo nessa cena o terror do povo diante da glória de Deus, Deus se revelando ao povo em sua glória, embora ainda com limites. Esse é um texto, irmãos, que tem que nos levar a pensar sobre quem é Deus, que temos talvez dificuldades e equívocos com relação a quem é Deus, e também, logicamente, consequentemente, irmãos, não só pensar quem é Deus, mas também como nós estamos nos aproximando do Senhor, como nós estamos tratando o culto ao Senhor. Então, comecemos, irmãos, a avaliar isso a partir do verso 16, e vamos até o verso 19, a parte A, e veja com atenção aquilo que nós lemos, e vamos repetir a leitura para que tenhamos a primeira visão a respeito daquilo que o texto está a nos dizer. Veja, ao amanhecer do terceiro dia,
houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Irmãos, o que nós estamos vendo nesse texto, que o povo está presenciando algo que jamais alguém experimentou. O povo está diante de uma das visões extraordinárias e ninguém chegou a experimentar a tamanha revelação. Porque, observem, irmãos, o que o texto está nos mostrando. Diante do que estava sendo revelado, todas as forças, todos os poderes são vistos aqui como aqueles que estão a abalar a montanha. Observem, irmãos, a imagem que o texto está descrevendo. A montanha ela está coberta de uma nuvem negra, e é um negro assustador, é algo sinistro. O texto também descreve que seus picos do monte estavam a soltar relâmpagos. Diz também o texto que suas rochas, elas estavam pegando fogo, estavam de tal forma queimando, que estavam expelindo fumaças, que ondeava como a fumaça de um fogo ardente, eram chamas fortíssimas. Diz também o texto que no topo da montanha havia um som assustador, além das explosões, trovoadas constantes, havia também o som de uma trombeta, que possivelmente era um chofar, um instrumento feito com chifre de carneiro. E o texto está dizendo que quanto mais, era um som que ia aumentando cada vez mais. Ele começou e foi ganhando intensidade. E o texto está mostrando, irmãos, uma montanha que geme e treme, que o solo treme, que o solo mexe, que o solo sacode. E não tinha outra forma de reagir, irmãos, a não ser com o povo tremendo diante do espetáculo. Isso é algo tão grandioso, irmãos, que ele volta a ser retratado no capítulo 20. O autor aos Hebreus diz que, embora Moisés tenha recebido autorização para subir, o autor aos Hebreus diz que ele estava assustado com tudo aquilo. Ou seja, irmãos, nada havia de semelhante diante aquilo que estava acontecendo. A força da natureza, os poderes estavam ali diante do povo, estavam ali no monte, estavam ali a santificar o monte. Então, irmãos, o que nós precisamos logo de cara pensar sobre isso, né? O que o texto já de cara, né? Se é Deus que está a encontrar o seu povo, irmãos, todo esse fenômeno, ele quer mostrar ao povo uma coisa importantíssima, irmãos, a majestade de Deus, a glória de Deus, que Ele é aquele todo-poderoso. É óbvio, irmãos, que Israel já tinha uma visão disso quando foram libertos, eles experimentaram uma libertação, eles viram o poder de Deus quando Deus movimentou as pragas no Egito, mostrando o seu poder sobre a natureza, fazendo com que as coisas fossem, como nós usamos o termo, descriadas para atingir o Egito. Eles viram como Deus é poderoso também, quando Ele, em sua providência, Ele guia o povo e Ele protege o povo. Mas aqui, irmãos, o texto está dizendo que é algo muito acima do que eles já viram.
Porque aqui, irmãos, está sendo revelado o caráter de Deus. Aqui está sendo revelado quem Deus é. Eles viram tudo que Deus fez. Agora Deus está mostrando um pouco do seu ser para o povo. Deus está mostrando um pouco de quem Ele é. Irmãos, a nuvem escura, ela reflete, ela quer transmitir que em Deus há mistério. A nuvem escura era um sinal de que Deus, embora estivesse se revelando, Deus é um mistério. A trombeta, irmãos, significa também que ali está chegando um rei. Era assim, irmãos, que as pessoas recepcionavam seus reis. Na medida que eles iam chegando, as trombetas iam tocando com intensidade. Deus está mostrando que é um rei que está descendo. Isto é, irmãos, se nós pegarmos todos esses elementos, estão de forma espetacular, revelando a glória de Deus, a soma dos seus atributos, assim como a lei que vai ser dada está expressando o caráter de Deus, o ser de Deus. Aqui Deus já está dando um gostinho de quem Ele é. O problema, irmãos, é que nós perdemos essa perspectiva. Nós perdemos essa perspectiva porque Deus mudou de lá para cá? Por acaso Deus se esvaziou do seu ser? Ou alguma parte de sua majestade declinou? Alguma parte de sua glória fracassou, envelheceu, venceu? Nós, irmãos, devemos entender que Deus ainda possui essa mesma glória. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver em Apocalipse, por exemplo, os mesmos sinais que estão sendo vistos, eles serão vistos na glória do Senhor, no fim de todas as coisas. E se nós, irmãos, tivéssemos a oportunidade de ver o Senhor agora, nós veríamos e ouviríamos o que Israel viu. Porque essa é a forma na qual Deus se revela: trovão, relâmpago, fogo e fumaça, para que o povo tenha ideia da glória de Deus. Você, talvez, não tanto em Pernambuco, mas já disse aqui, os relâmpagos e os trovões daqui são assustadores. E todas as vezes que eu escuto, eu lembro dessa narrativa. Porque são fenômenos, irmãos, que naturalmente nos causam terror. E Deus faz justamente se apropriar desses fenômenos com uma intensidade para mostrar: eu tenho um relacionamento com vocês, como o Senhor propôs, mas eu sou um Deus glorioso. Não me confundam com os ídolos do Egito. Não me confundam com a idolatria que vocês viveram. E por isso, irmãos, qual é a maneira correta de reagir? É com reverência e tremor. Então, irmãos, a primeira coisa, nós perdemos de vista essa majestade. Nós vivemos uma geração, irmãos, em que a nossa ideia, ou a ideia do mundo, é uma ideia de um Deus longe de refletir essa majestade. A concepção mundana de Deus é totalmente distorcida, equivocada, contrária à revelação de Deus. O que você vê? Qual é o Deus que a nossa sociedade pinta? É um Deus camarada, tão amigo, que não se vê majestade nele. Parece mais uma força cósmica, ou como alguém pensa, um idoso, ou como a teologia de Xuxa diz, é aquele cara lá de cima,
E, irmãos, talvez isso é um problema grave, óbvio, porque quem não tem o conhecimento genuíno do Senhor, não tem também um conhecimento a respeito de si mesmo. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que não é o mundo que pensa assim. E Paulo diz que isso faz parte da corrupção, da natureza, faz parte de um coração corrupto, caído, em pecado, cegado. Ele não compreende, Paulo diz, eles não entendem as coisas espirituais, eles estão cegos. O problema, irmãos, é que a igreja que diz que parece conhecer ao Senhor, não conhece o Deus revelado na sua palavra. Veja, irmãos, diz o texto que eles estavam prontos para esse encontro. E eles viram aquilo que era de glorioso. O Senhor exigiu, porque todas as exigências faziam justiça àquilo que ia acontecer. Aquele povo iria encontrar um Deus glorioso. E isso, irmãos, nos preocupa no sentido de igreja, porque por vezes também nós abraçamos essa ideia mundana de um Deus tão amigável que nós temos dificuldade com relação a nos preparar para o culto. Nós não pensamos nisso. Nós não pensamos que estamos diante de um Deus santo. Nós não pensamos que estamos diante de um Deus majestoso. Por isso, irmãos, o que é que acontece por aí em muitas igrejas? As pessoas dançam, as pessoas pulam, as pessoas gritam, as pessoas fazem tudo no culto, porque perderam de vista que estão diante de um Deus majestoso. E talvez, irmãos, a forma como alguns tratam o culto seja um reflexo dessa ignorância a respeito do próprio Deus. Talvez já tenha existido a ideia de que Deus é camarada demais e que por isso eu posso ir para o culto do jeito que eu quiser. E por isso, quanta irreverência, irmãos. Quantos irreverentes. Quantas vezes nós estamos no culto diante de um Deus majestoso que está a se revelar e nós saímos para atender um celular. Nós estamos a conversar, nós estamos a observar tantas outras coisas. Enfim, irmãos, não reagimos com temor e tremor. O que mudou então? Acho que vocês deveriam pensar sobre isso, irmãos. Pois hoje, agora, nós estamos diante do mesmo Deus. Agora. Ele não é seu parceiro. Ele não é seu amiguinho de escola. Ele não é o seu amiguinho de trabalho. Ele é um Deus de relâmpagos e trovões. E não tem outra forma de reagir, irmãos, a não ser com temor e tremor. Mas esse Deus glorioso, irmãos, é interessante, que apesar de toda essa manifestação pública visível, há uma coisa importante aqui no texto, é que esse Deus também fala. Esse Deus também fala. Veja o verso número 19, a parte B, aí veja o 20 também, a parte A. Moisés falava
E Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sião, sobre o alto do monte. Observem que Deus estava, irmãos, com os elementos ali da natureza, as forças da natureza, demonstrando sua presença. Então o povo estava tendo a consciência de que o Senhor estava ali. Mas o texto também vai mostrar que todo aquele barulho também estava acontecendo uma coisa: o Senhor estava falando. Havia uma voz divina. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque o que vai acontecer posteriormente é a entrega da lei e a aplicação da lei. Então eles precisavam entender que quando Moisés descesse do monte, ele não desceria com suas palavras, mas ele desceria com as palavras do Senhor. Então todo esse espetáculo também se soma a ele a voz. Deus está falando. Moisés vai lembrar isso mais tarde ao povo. Abra rapidinho em Deuteronômio. Veja no capítulo 5, por exemplo. Também nos 10 mandamentos. Veja que Moisés lembra isso ao povo. Deuteronômio 5, verso 4. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Veja no verso 22, mais uma ênfase. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Veja o verso número 24. Moisés diz: e disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Então, o que o texto está dizendo, irmãos, é que apesar de sua terrível presença em glória, ele não está calado, ele está a falar. Quando nos achegamos, irmãos, diante de Deus, o que buscamos ouvir? Não é impressionante, irmãos, que Deus ele está mostrando ao povo de que nesse relacionamento pactual existe um Deus que fala, existe um Deus que se revela, um Deus que se comunica com o seu povo. Então, uma das coisas básicas, irmãos, é que no culto só tem espaço para uma voz, é a voz divina. E o que nós devemos pensar, irmãos? Isso deveria e deve nos fazer tremer diante da palavra do Senhor. Parando com a ideia, irmãos, de que a pregação da palavra é um momento insignificante. Mais uma vez eu digo, no momento em que Deus está falando, nós saímos para atender telefone, nós não damos a devida atenção. Então, quando Deus convoca o seu povo, não é para que somente o povo contemple a sua glória, mas que o povo pare para ouvi-lo. Ele está falando. E o que é mais importante? E nós muitas vezes, olha a irreverência, nós deixamos de ouvir o Senhor para ouvir outras vozes. No culto, irmãos, o Senhor está nos mostrando que Ele quem se dirige ao povo, é Ele quem fala ao povo, é Ele quem entrega a sua palavra. Moisés era o mediador, mas Deus está deixando claro que é Ele que comunica a sua vontade.
E mais uma vez, irmãos, nós devemos perguntar como nós estamos tratando a pregação. Nós estamos no culto e pensamos o que a respeito da pregação? E muitas vezes nós perdemos de vista, irmãos, que Deus se dirige ao seu povo em solenidade. Quando um púlpito é fiel, irmãos, é assim diz o Senhor. Quando um púlpito é fiel, é o Senhor falando com o seu povo. Quando a pregação é fiel, é Deus se dirigindo ao seu povo com sua voz. E aí então, irmãos, não só nos preparar para ouvir, mas também como nós estamos respondendo ao que Deus tem falado. Perdemos de vista, irmãos, que o domingo é o dia que o Senhor fala. Destruímos o dia do Senhor. Acabamos com a solenidade do dia do Senhor. Desprezamos a santa convocação. Desprezamos estar no pé do monte todo domingo. Banalizamos o dia do Senhor. E quando chegamos ao culto, banalizamos a voz do Senhor. Para quê? Por quê? E essa é a razão, irmãos, de tanta gente fracassar por banalizar aquilo que é tão santo. Porque quem despreza o dia do Senhor e o culto, quem despreza a voz do Senhor, desde quando é crente? O que adianta, irmão, estar no arraial se não contempla a glória de Deus no monte nem ouve sua voz? O que adianta? Agora veja o que diz os versos 21 e 22. Vamos para a parte B do 20. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Veja, irmãos, uma coisa que o texto fala aqui de sacerdotes, né? A curiosidade, óbvio, é que, como é que já tem sacerdotes? Se o ofício só vai vir, só se vai escolher sacerdotes no capítulo 28. Né? O que nós devemos entender, irmãos, alguns estudiosos, eles explicam, e tem uma justificativa para isso, que já havia uma prática em que o primogênito, ele era responsável junto, né, com o líder da família, ou no caso, a ausência do líder da família, oferecer um sacrifício, tinha uma função de sacerdote. E isso faz justiça ao capítulo 24, e nós vamos ver mais na frente, em especial o verso número 5, que os homens jovens de Israel, eles foram chamados para exercer a função de sacerdotes, de oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora, independente de quem seja, observe que Deus volta a falar da aproximação. Deus vai e sugere que eles não escalem o Monte Sinai. E isso, ou seja,
ainda que eles tivessem a função de oferecer sacrifícios, eles não poderiam se aproximar desse momento de forma incorreta, porque eles seriam destruídos. E aí, irmãos, veja, é difícil uma coisa, ou a curiosidade bate naturalmente quando investigamos o texto, é que, mais uma vez, Deus repete esse alerta. Ele não já havia dado anteriormente, feito a observação, ele não já havia declarado que a montanha seria santificada e que alguém que tocasse nela morreria? E isso é tão óbvio, está tão repetido, que Moisés chega a dizer ao Senhor, veja no verso 23, então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre. E veja como Deus responde, ele responde repetindo a sua advertência pela terceira vez. Veja o verso 24. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Por que tanta insistência, irmãos? Irmãos, vocês conhecem a história de Israel. E vocês sabem muito bem que os israelitas não eram muito bons em seguir instruções. E Deus sabia quem era o seu povo. Ele sabia que quando o assunto era obedecer, ele sabia que o povo falhava com frequência. Então, irmãos, Deus repete suas palavras para que não houvesse nenhum equívoco. E essa é uma forma de Deus se dirigir ao seu povo por vezes, pedagogicamente, repetindo os seus mesmos ensinos, porque ele sabia a tendência do povo em desobedecer, irmãos. Mas é uma ênfase do texto, a advertência de manter distância, irmãos, é que Deus não é somente glorioso, é que Deus também é perigoso. Não há quem se aproxime de Deus indevidamente e saia ileso. Isso é mais um lembrete, meus irmãos, para nós que não nos preocupamos com esse momento tão solene. Aqueles que chegam ao culto pensando que estão diante de um Deus inofensivo, deveriam ter cuidado. Porque quando nós somos irreverentes, irmãos, tocamos numa montanha santa e saímos feridos. Quando nós nos aproximamos de Deus de forma irreverente, não saímos ilesos. Ninguém que toca na arca sobrevive. Porque Deus é perigoso. Mas é justamente, irmãos, aquilo que nós já falamos, nós tratamos como imundas as coisas que são santas. Deus fala novamente ao povo, não se aproximem, tem limites. Isso também nos faz pensar, irmãos, o que nós estamos vendo hoje em muitas igrejas, a overdose espiritual, a cocaína gospel, a maconha evangelical, onde as pessoas entram no culto, tocam em Deus, veem a glória de Deus, sentem Deus. Que é isso? Aí está vendo que eu não acredito nessa baboseira. É um Deus perigoso, cuidado. Não ultrapasse os limites. Nós vamos contar aquela história, né, verídica, de um cara que estava escovando os dentes no banheiro
quando olhou no espelho, Jesus estava atrás. Ele disse que continuou escovando os dentes e conversando com Jesus. E aí ele foi dizer ao pastor, né? Pastor, eu tive uma experiência. E aí, o que foi, meu filho? Ele contou e o pastor calado ficou. O senhor não acreditou não foi, pastor? Meu irmão, eu escovando os dentes, meu Jesus aparecer e eu continuar escovando os dentes. Não, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Mas não é isso? Um Cristo longe de sua glória. Nós chegamos no culto, esquecemos a glória de Deus. E por isso, como Moisés lembrando, nós entramos diante da sarça com sandália e tudo. Por isso que nós não lavamos as nossas vestes. Por isso que nós entramos imundo e Deus está dizendo, não ultrapassem os limites. Agora, o que é importante aqui no texto, irmãos, e aí já caminhando para o final, é que mesmo com todo esse aparato, preparem-se, se santifiquem, não se aproximem de forma descuidada. Ainda assim, eles precisavam de um mediador. Veja o verso novamente 24 e o verso 25. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. E aí veja o 25, então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Nota, irmãos, Arão aqui, você já lembra, ele já serviu de porta-voz anteriormente no processo de libertação do povo. Agora Deus está autorizando que Moisés e Arão subam, né, para esse encontro. Mais tarde, nós veremos que Arão vai fazer a mesma coisa no tabernáculo e que, quando o tabernáculo for construído, o povo vai continuar mantendo distância, vai continuar do lado de fora, e uma das coisas que nós veremos, irmãos, nas próximas exposições, é que a estrutura do templo, ou a estrutura do monte, ela já tem implícita a estrutura do tabernáculo. Essa forma como Deus tratou o monte vai ser a forma como Deus vai tratar a construção do tabernáculo. O pátio, o santo e o santo dos santos. E quando isso acontecer, terá que existir um sumo sacerdote para encontrar Deus. E Arão, embora o povo permanecesse à distância, teria que ter um mediador para levar o povo e oferecer sacrifício. E aqui Deus já está escolhendo, não só já havia escolhido Moisés, mas também agora está escolhendo Arão, que é aqueles que ficarão responsáveis pela mediação. Porque apenas o mediador pode nos guiar, ser o verdadeiro guia para o lugar sagrado. Isso mostra, irmãos, mais uma vez, se Deus estava estabelecendo um mediador, é porque o povo deveria ser cauteloso ao se aproximar dele. Somente aqueles que o Senhor havia autorizado. O que nós precisamos aprender, irmãos? Como cristãos, nós desfrutamos de um privilégio muito maior. E é interessante como essa narrativa é usada pelo autor aos Hebreus. Vá para o capítulo 12 de Hebreus,
E uma das coisas que você vai perceber é que o autor ele faz um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião, entre os terrores da lei e a graça do Evangelho. E o que o autor aos Hebreus vai fazer é nos mostrar que as Escrituras elas nos garantem que nós não estamos mais ao pé de um monte e do Monte Sinai. Veja Hebreus capítulo 12. Fica no Novo Testamento, tá? Depois de Apocalipse. Hebreus capítulo 12. Veja o verso 18 ao 21. Observe como o autor aos Hebreus vai tratar disso. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. O que o autor está nos mostrando, irmãos, essa foi a experiência de Israel, mas não é a nossa experiência. Porque o que aconteceu agora é que nós fomos dirigidos para uma montanha diferente, que Hebreus vai descrever em seguida. Veja o verso 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Notem que o contraste aqui ele é absoluto. O autor aos Hebreus está fazendo um contraste entre lei e evangelho, entre o Monte Sinai e o Monte Sião. No outro ele revela a escuridão de uma montanha tempestuosa. Do outro lado ele fala de uma cidade de luz e alegria brilhante. Ele fala de uma montanha que era um lugar de medo e perigo. Na outra ele fala de um lugar de paz e segurança. Numa montanha, anjos ardiam como fogo e detonavam com barulho. Na outra, uma comissão de boas-vindas para uma celebração. Na outra, o povo tinha que ficar distante. Nessa, o povo o atrai para si. O que é responsável por essa diferença, irmãos? A diferença não está em Deus, porque Ele está presente em ambas as montanhas. O verso 22 e 23 diz: tende chegados a Deus. Então, Ele não só estava na montanha do Sinai, mas de Sião. Ele também não somente era juiz no Sinai, mas é juiz também em Sião, conforme o verso número 22 e 23. A grande questão, irmãos, é que quando nós nos achegamos ao Monte Sião, nós estamos nos chegando ao lado da justiça de Deus. Por quê? Por causa de um mediador. Tudo isso, irmãos, por causa do sacrifício de Cristo. Porque o autor aos Hebreus está colocando Cristo como o ápice dessa narrativa. O que ele faz é apresentar uma lista de todas as coisas que encontramos no Monte Sião, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos, a igreja de Deus. Mas a coisa mais importante é que nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão. Isto é, irmãos, a fim de nos aproximarmos corretamente
com segurança de um Deus santo e terrível, ainda que tenhamos toda a nossa consagração, ainda que tenhamos a nossa dedicação, ainda que tenhamos procurado nos submeter à vontade de Deus, sempre precisaremos de um mediador. Porque ainda que nos purifiquemos, ainda somos corrompidos por natureza. E por isso, irmãos, o povo precisava de alguém para substituí-lo. Por isso que nós precisamos de Cristo, irmãos. Que Ele é o sacrifício perfeito que Moisés não poderia oferecer. Porque Moisés apontava para Cristo. Moisés apontava para o glorioso mediador. Então, o que nós precisamos nos perguntar é, nós precisamos decidir onde queremos encontrar Deus. No Monte Sinai ou no Monte Sião. Se Cristo for o nosso objeto de valor, se Cristo for o nosso Senhor, se Cristo for a máxima da nossa vida, se Cristo for aquele em que vamos viver e permanecer, nós podemos ousar chegar diante de Deus de forma livre para adorá-lo, livres para amá-lo. E como nós vimos em João 14, livres para pedir o que quisermos ao nosso Pai. Por isso, irmãos, não existe outra maneira de se obter acesso a Deus que não seja por meio da fé em Cristo. Qualquer religião, ainda que tenha o nome de cristianismo, que proclama uma mediação que não esteja em Cristo, é falida, como, por exemplo, o romanismo. O romanismo não é cristianismo. O catolicismo não é igreja cristã. É uma falácia, é uma pseudo-religião, é uma distorção, é uma apostasia, é uma blasfêmia. Porque na religião romana, inúmeros mediadores sobem um monte. Mas na igreja de Deus, somente um pode mediar o seu povo. Ele é aquele que nos aproxima de Deus. Isso nos faz pensar uma coisa, irmãos, às vezes nós queremos ser tão justos. Você que se acha tão santa, se acha mais santa do que a sua irmã, que o seu irmão, que se acha a estrela do universo em santidade, que é perfeita, que é impecável, irrepreensível. Se botar uma asa nas costas, vira anjo. Se colocar uma coroa, vira canjo. Você não precisa de mediador. Você não precisa de salvador. Você, minha irmã, meu irmão, são os redentores de vocês mesmos. E por isso vocês vão perecer no inferno. Porque quem é perfeito não precisa de um substituto. Agora, irmãos, sabemos, com todas as nossas lutas contra o pecado, haveremos de falhar. E se não houvesse um mediador, nós permaneceríamos até hoje no pé do monte.
E não existe, irmãos, outra maneira de ter um relacionamento com Deus senão por Jesus Cristo. Por isso o autor aos Hebreus, ele vai aplicar uma coisa que nós veremos. Assim como Israel não poderia rejeitar a mediação de Moisés, nós não podemos rejeitar a mediação de Cristo. Veja o verso 25 do capítulo 12 de Hebreus. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Nós não somente rejeitamos a Cristo quando negamos o seu nome, irmãos, mas quando rejeitamos aquele que fala. Não se esqueça disso. Você não precisa negar a divindade de Cristo para ser alguém que nega Cristo. Basta não ouvir a voz dele todo domingo e rejeitá-la. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Observe, irmãos, aquele que dos céus nos adverte. Note, ele não é somente aquele que fala no antigo, mas também aquele que fala no novo. O autor aos Hebreus começa dizendo que o Senhor falou por profetas, apóstolos, mas nos últimos dias está falando pelo seu Filho. Agora, Cristo está falando dos céus. Esses versículos, irmãos, falam do juízo, nos advertindo que se rejeitarmos Cristo agora, nós estaremos perdidos para sempre. Porque Deus está presente e não está calado. E Ele está dizendo, você precisa de um mediador. Mais tarde, irmãos, com a graça de Deus, se o Senhor permitir, daremos uma introdução sobre a lei. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos, pela grandeza de tuas palavras, pelas lembranças, ó Deus, significativas, pela esperança e também, ó Deus, pela necessidade que temos de repensar como, ó Deus, estamos nos aproximando de Ti, como também, Senhor, nós pensamos, conhecemos a respeito de Ti. Enfim, Senhor, seja o nosso auxílio e edifica-nos, Senhor, sempre para a glória do Teu santo nome. Amém.